bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Anglocast aqui pelos estúdios da Tona Mídia, uma empresa ligada diretamente a Anglo Consórcios. E hoje, na companhia de dois especialistas no assunto, porque afinal de contas é um assunto para lá de polêmico. Vamos falar sobre consórcio contemplado. É legal, não é legal? Existe a permissão pelos órgãos? Enfim, isso quem vai nos falar é Paulo César e Bruno Carvalho. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos a mais um Anglocast. Grande Clóvis, estamos aí novamente, Clóvis. Obrigado aí, estamos junto nessa daí. Eu, Brunão. Sejam todos bem-vindos aí, vamos lá. Clóvis, realmente é um assunto bem polêmico, né? A questão do consórcio contemplado. Alguns falam que é permitido, algumas administradoras falam que não. Existem algumas regras das administradoras, né? Eu mesmo, quando trabalhava com o consórcio normal, eu cresci, né, dentro do consórcio até um certo momento, onde eu aprendi que o consórcio contemplado é crime. Quem mexe com consórcio contemplado é criminoso. Então, quando falava de consórcio contemplado dentro dessa companhia que eu trabalhava, era assustador. Olha, consórcio contemplado. Víamos como um criminoso mesmo. Não, ele está fazendo errado. E assim, né, foi passando o tempo, me desliguei dessa empresa. E depois que eu me desliguei, até devido ter chamado a atenção esse tema, eu fui saber, né, onde eu fiz contato direto com o Banco Central, que é quem regulamenta o consórcio, né, quem cuida quem administra, quem fica de olho na realidade ali das empresas de consórcio. E fiz a seguinte pergunta, falou, eu tenho um consórcio aqui meu, está contemplado, posso vender ou não? E para minha surpresa, a primeira vez que eu escutei, a pessoa que me atendeu falou, não, normal, você não está fazendo nada de errado. Você está vendendo, você está passando seus direitos e deveres para um terceiro. É possível sim, é permitido dentro da lei, tá? Só tem que obedecer às regras das administradoras. Então, assim, é legal. Já iniciando aí o bate-papo aí, é algo legal, tá? O que tem por detrás disso, que a gente vai discutir nesse bate-papo aí, é que tem muitos assuntos polêmicos com relação a administradoras, com quem você faz negócio, a forma que é feito o negócio, entendeu? Mas é legal sim. Perfeito. Bruno, seja bem-vindo também. Você já há algum tempo também no mercado financeiro e já também atuando no ramo de consórcios. É exatamente isso, então. Quer dizer, tem mesmo essa questão de muita gente que também te pergunta sobre a legalidade do consórcio. É isso mesmo, Clóvis. É sempre um prazer estar aqui falando com você. A gente entender um pouquinho mais sobre esse produto e o mercado financeiro no geral, né? Mas sim, sempre tem um preconceito. Trabalhei muito tempo em instituição financeira e até então eu nem conhecia o mercado de consórcio contemplado. Sempre trabalhei com consórcio, que é o consórcio tradicional que a gente chama, mas o consórcio contemplado, nas instituições que eu passei, a gente nem citava, a gente nem conhecia, na verdade. E com o passar do tempo, entendendo um pouquinho mais o mercado, depois que eu vim trabalhar com o Paulo também, que o Paulo foi quem me apresentou esse mercado, aí eu comecei a entender, aí eu fui atrás também, o Paulo me mostrou por onde ir, onde a gente podia consultar, fomos até o Banco Central para ver de fato se ele era regularizado. E assim, é um mercado que existe há muito tempo, as pessoas só não conhecem de fato. Perfeito. Bom, mas aí até para a gente entrar um pouco mais no assunto e saber melhor, né, e todos que estão nos acompanhando também, saber mais a fundo sobre essa questão e do que nós estamos falando, vamos primeiro por partes, como diria nosso querido amigo Jack Stripador. Vamos lá. O que é o consórcio contemplado? Bem, eu acho que assim, Clóvis, vamos falar um pouquinho só sobre o consórcio para a gente chegar no consórcio contemplado, tá? O consórcio, ele surgiu lá atrás, tem um bom tempo, né? Mais de 50 anos, devido a uma necessidade. Ou seja, deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando eu digo nosso amigo, é força de expressão. Eu não tenho nenhuma amizade com o Jack, não, viu? É só força de expressão. Vamos lá. Boa esclarecer. Boa, né? Saiu bem. Então, assim, foi uma necessidade o consórcio, né? O consórcio em si, devido à alta dos juros, não aprovava, naquela época não se aprovava nada, então acabou se juntando um grupo de pessoas, né? E cada um contribuía mensalmente com um certo valor para um determinado bem. É muito simples, na realidade, assim, para você entender na prática. Isso, o consórcio convencional. O consórcio convencional, tá? Então, assim, é um grupo de várias pessoas, né? Ali, cada um vai estipular a quantidade, é um grupo, onde cada um contribui mensalmente, tá? Para adquirir um determinado bem. Exemplo, 10 pessoas que querem um bem de 100 mil, tá? Vamos fazer a conta simples, em 10 vezes, tá? Então, nós somos 10, queremos um bem de 100 mil. Cada um contribui mensalmente ali
R$10.000. Então, nós chegamos no montante de 100 mil, tá? E aí é feito ali o sorteio, sai aquela bolinha, aquela carta de crédito para uma pessoa do grupo, tá bom? E tem a opção da pessoa dar um lance, é questão da contribuição, que o grupo arrecadar, ele vai distribuir ali para quem está presente nesse grupo, tá bom? E aí, onde o consórcio entra aí, a administradora de consórcio, ela cobra uma taxa de administração, ela cobra uma taxa para administrar esse grupo, tá bom? Então, ao invés de você pagar 10 mil para ter os 100, nós somos 10 pessoas, você vai pagar 11 mil, por exemplo. Então, a administradora tira essa parte a mais. Então, a contribuição mensal foi 110 mil, porém, do grupo é 100 mil. A administradora pegou esses 10 mil aí, tá? É uma conta, fiz uma conta um pouco mais fácil para que todos possam entender, espero que tenham entendido, né? Uhum. Mas a grosso modo é isso aí, tá? Então, assim, o consórcio contemplado, o que seria? Seria, após a pessoa entrar num grupo de consórcio, estar participando, ela contempla a carta dela, tá? Através do sorteio, que tem todos os meses, ou através de uma antecipação. O que seria essa antecipação? Seria um lance. Então, a pessoa tem um capital ali, tem alguma coisa, fala, vou dar um lance. Ela dá um lance, ela é contemplada nesse consórcio, a carta de crédito vem para ela, e aí ela tem a opção do quê? De utilizar naquele momento, tá? Ou de vender no mercado. Aí que entra o consórcio contemplado. Existe um mercado para isso, um mercado de consórcio contemplado, onde nós compramos essas cartas de alguns grupos, contemplamos e revendemos, compramos essas cartas de terceiro, porque a cabeça das pessoas é o quê? Por que eu venderia uma carta contemplada? Então, ele é um mercado que pouquíssimos sabem disso, pouquíssimos mesmo, até como o Bruno mesmo mencionou, dentro de um banco, uma instituição financeira, nem se ouvia falar de consórcio contemplado, nem sabia que existia esse mercado. Mas é um mercado muito bacana, muito promissor, tá? Então, assim, as pessoas, elas fazem, no meu caso, né, como um investimento, eu vou pegar essa carta de crédito, vou contemplar, coloco um ágio e revendo. Ou compro de outra pessoa, coloco em estoque e revendo, tá? Então, seria esse o mercado de consórcio contemplado. E tem muita gente que, às vezes, contempla esse consórcio, ou seja, libera a carta de crédito, com a intenção de utilizar naquele momento. Mas poucos sabem, quando você é contemplado, você passa por uma análise de crédito. E muitas das vezes a pessoa ela não é aprovada, ela não está apta. E fazer o consórcio, você vai lá, fez, está pagando o seu investidor. Contemplei uma carta de crédito, a partir desse momento a administradora ela vai fazer o quê? Ela vai pôr o dinheiro nas suas mãos para você comprar um imóvel, um automóvel, o que seja, um caminhão. Então ela precisa saber quem é o Clóvis, precisa saber quem é o Bruno, precisa saber quem é o Paulo. Então é feita uma análise de crédito. Mas essa análise só vai ser feita a partir de quando é contemplado? Lá no início do consórcio não é feita análise nenhuma para quem quer entrar? Algumas administradoras hoje estão adotando essa prática, até por questões de evitarem dores de cabeça, tá? Então, assim, algumas administradoras hoje, quando você vai entrar, ela já te faz, a gente costuma dizer um pré-filtro, né? Um pré-filtro, um filtro, ela dá uma filtrada legal ali para ver se o perfil da pessoa, se ela está apta a entrar na administradora para futuramente, quando for contemplada, não ter esse tipo de problema, esse tipo de dor de cabeça, essa decepção. Isso é uma coisa mais recente da linha de consórcios ou sempre foi dessa maneira? Porque eu me recordo que em uma ocasião não havia essa leitura, essa análise de crédito para entrar no consórcio, né? É recente, né? Isso aí é recente porque assim, as administradoras andaram tendo muita dor de cabeça, porque é assim, muita gente faz, vai pagando, vai investindo, vai acreditando na empresa, quando contempla não tem o bem. Então assim, acaba se tornando uma frustração. Sim. Por isso, ainda existe, algumas pessoas, existe no mercado hoje bem menos, a questão da falta de credibilidade do consórcio. Na realidade, assim, na hora que a pessoa fez o consórcio, ela não foi informada. Né? Muitas das vezes ela não foi informada. Então, ela põe todas as forças, todas as energias ali para adquirir o patrimônio. Então, ou seja, na hora que ela vai pôr a mão no bem, ela não pode e não foi informada. Aí, muitas das vezes, gera processo para algumas empresas, algumas administradoras, devido a isso aí. Então, assim, as administradoras hoje, elas estão, algumas, né, nem todas, estão um pouquinho mais preocupadas nesse quesito. Ou seja, vamos fazer um filtro aqui na hora que a pessoa entrar no consórcio. Sim, sim. Até se torna menos frustrante, inclusive, para quem entra, né? Porque, imagine, a pessoa está pagando, quando ela é contemplada, fala, puxa vida, agora eu vou ter meu bem. Não pode, porque você tem uma restrição, é complicado. Não, de fato. Até porque quando o cliente vem até nós procurando um consórcio, ele não está procurando simplesmente um produto, né? Sim. Ele está querendo contemplar um sonho. Então, é importante que o vendedor seja um vendedor especializado, que ele tire todas as dúvidas desse cliente, para que lá na frente não venha a ser, de fato, uma frustração.
E detalhe, Clóvis, você falou a respeito da restrição. Não é só a restrição, não. Às vezes a pessoa não tem restrição, mas ela não tem o perfil. Entendi. Porque cada administradora ela vai ter uma regra. É uma regra dela, um direito dela. Isso aí o Banco Central permite. Então, assim, ela não é orientada na que ela faz o consórcio, contemplou. Pô, meu nome tá limpo, tá bacana, teu score legal, mas a administradora não me libera. Por quê? Porque ele não atingiu uma certa pontuação que tem dentro da administradora para aquisição do bem. Perfeito. Então, muitas vezes gera isso aí. E a gente pega muitos casos assim, né? Pessoas que estão aí, poxa, eu comprei, para mim não serve. E aí nós compramos e revendemos. Ou seja, até para que ela não perca o dinheiro que ela já pagou até sim, ali. Isso, para que ela não perca esse valor. E às vezes ela até ganha um valor em cima, dependendo do valor que tem pago, ela às vezes consegue ganhar alguma coisa em cima quando a gente acaba comprando. Muito bom, perfeito. E aí aí dentro desse processo, então, você deu uma pincelada rápida sobre a questão do consórcio convencional e também o contemplado. Basicamente, a diferença entre um e outro é exatamente essa. Um, você já tem direito de adquirir o bem, porque a carta já está na mão, e o consórcio convencional é aquele que ainda depende de sorteio ou lance. É isso. É isso aí. Então, assim, o convencional você vai entrar no grupo, vai participar das assembleias. Na assembleia é o que? A reunião do grupo. Todos os meses acontece. Tem uma data pré-determinada, tá? Você entrou, todo mês ali você tem a possibilidade de sair no sorteio. Aí cada um adota uma regra. Às vezes loteria federal. A maioria hoje é loteria federal, para te falar a verdade. Ou através de um lance, tá? Então, e é sempre legal a gente pontuar, como o Paulo falou do lance, que muitas pessoas entendem que, bom, legal, eu tenho um valor guardado, ofertei como lance e não fui contemplado. Não estava entre os 5, 7 maiores, isso depende do saldo de cada grupo. O que acontece? Perco aquele dinheiro que eu ofertei? Não, você não perde aquele dinheiro. Sim. É tudo via sistema, via aplicativo. Mês seguinte você pode oferecer o mesmo valor, ou um valor menor, ou um valor maior, aí fica a seu critério. Na verdade, o lance é uma proposta, né? Uma propositura de que você vai arcar com aquele valor. Exatamente, é uma proposta de antecipação de parcelas que a gente chama. No escuro, você não sabe quem está dando os lances, é aberto ali no dia. Sim. É um leilão, na verdade. Isso, leilão no escuro. Isso. Acaba se tornando um leilão no escuro. Então é assim, basicamente isso aí que funciona. Aí a gente chega no consórcio contemplado, né? E aí quando a gente fala de tudo isso, é um volume grande por exemplo, de contemplados que não podem dar sequência por conta dessas situações que vocês disseram, e por isso então tem o mercado do consórcio contemplado? É isso? Estou certo na minha leitura? Ele é variável, depende muito, né? Porque assim, da mesma forma que hoje num financiamento existem as burocracias, no consórcio também. Então, quanto maior a inadimplência no país, né, no geral, maior vai ser a dificuldade para você estar adquirindo a carta de crédito. Por quê? As administradoras, assim como um financiamento, eles vão peneirar um pouquinho mais, né? Vai ser uma peneirinha um pouquinho mais fina. Eles vão olhar cada detalhe. Poxa, quem é o Clóvis? Poxa, o Clóvis é autônomo, o score dele tá bom. Ou onde é que está a renda dele? Tá aqui. Peraí, vamos ver, ele recebe todo mês isso aqui. Como é que é a vida dele? Poxa, quantos filhos ele tem? Eles olham tudo, né? Como é que ele veio pagando esse consórcio até agora? Ele teve atraso? Para falar assim, tá liberado. Entendi. Então, assim, existe sim uma quantidade hoje ainda razoável para se dizer assim que essas cartas acabam voltando no mercado. Apesar de ter esse mercado, que eu te falei, muitas pessoas já fazem nessa intenção, né? Já fazem na intenção de... Tem pessoas, eu tenho alguns investidores que fazem 10, 20, 30 cartas e vão pagando, vai contemplando, ele vai revendendo. Então, assim, ao invés dele colocar numa poupança, algum investimento, ele investe em carta de crédito. Contemplou, põe o ágio em cima, ganhou dele e vamos embora. Ou seja, dentro daquilo que você mesmo comentou, de uma consulta que você fez junto ao Banco Central, até para saber da legalidade disso tudo, então a gente está falando de uma prática absolutamente normal, legal, e que não vai ter nenhum impedimento, não existe nenhum problema de se fazer isso, portanto, vejo que é até uma forma de investir. Isso aí. Então, assim, a pessoa tem que estar muito atenta com quem ela faz negócio. Porque, assim, nós que somos do mercado, eu e o Bruno estamos no dia a dia aí, nós ainda apanhamos, para te falar a verdade. Às vezes vem documentos que a gente nunca viu. E, assim, lógico, a gente bater no olho, a gente já consegue ver. Então, tem muita coisa hoje, por exemplo, aí, um extrato de um consórcio. A gente fala, poxa, extrato de consórcio. As pessoas nem sabem quem são. Quem são os gerentes sabem ler extrato de consórcio? Nem o próprio gerente. Então, assim, acaba se tornando, até falei com o Bruno ontem, uma profissão que você acaba aprendendo na raça, no dia a dia, fazendo contato com a administradora, tomando porrada, aprendendo aqui. E é uma profissão que você não tem em qualquer lugar. Então, assim, a pessoa hoje ela quer ser médica, ela vai estudar medicina, quer ser um dentista,
ela vai ali fazer uma odontologia, quer ser um professor, ela tem onde buscar informação. Já esse mercado, você tem que você tem que aprender o consórcio normal e depois passar para o consórcio E contemplado. no caso, vocês profissionais dessa área, vocês se enquadrariam como corretores, como são os de seguro e afins, não? Talvez sim, como os corretores, né? Porque assim, tem muitas cartas que são nossas hoje, né? Então, tem carta que nós intermediamos. Então, assim, algumas pessoas nos veem como corretor, como vendedor de consórcio, né? Muitas pessoas veem. Mas é um mercado que, assim, você não tem como te dizer assim, ó, eu vou numa escola para me profissionalizar vendedor de consórcio contemplado. Principalmente o contemplado, que são muitas as dificuldades no dia a dia. Então, assim, a gente pisa em ovos todo santo dia. Sem contar que deve ter uma série de mudanças de regras, mudanças de solicitação de documentação. Documento falso. Então, assim, a pessoa, quando ela vai comprar um consórcio contemplado, ela tem que ter segurança. Ela tem que pegar uma empresa segura. Tá? Tem que comprar com a Anglo. Nós damos a segurança, né? Então, assim, você tem todo o respaldo. Você tem desde um atendimento, a pessoa não sabe o que é um extrato, a gente chama, explica, ó, mostra isso aqui, apresenta, faz o contrato, dá a entrada no cadastro para aprovar. Então, assim, a gente faz um trabalho do começo ao fim, entrega a carta de crédito e depois a gente acompanha até a pessoa faturar. Aí, quando ela fatura, nós vamos tirar foto e comemorar todo mundo junto, né, Cláudio? Mas é um mercado muito perigoso, principalmente para quem não conhece. Porque é que eu estou falando, né? Nós que estamos no dia a dia já apanhamos, imagina quem não é do ramo, né? Quem não sabe nem o que é um consórcio contemplado, o que é um extrato, o que é um fundo comum, o que é uma taxa de administração, até onde a administradora permite, o que ela permite, são muitas informações, muitas informações. Assim, né? E de alguma forma vocês acabam também favorecendo aquelas pessoas que de repente não sabem o que vão fazer com o consórcio ou se deparou com uma situação, porque eu imagino que deva haver situações onde a pessoa está num momento bom, começa um consórcio, às vezes longo, né, o prazo até ser contemplado, nem sempre ele vai ser no sorteio, ele não quer dar o lance, há aqueles que prefiram ser contemplados lá como o último do grupo e tudo mais, porém no meio do caminho houve qualquer problema que não vai permitir que ele seja contemplado de fato. Ele é contemplado, mas não consegue adquirir o bem ou a carta. E aí vocês entram também como uma espécie de salvadores dessas pessoas que têm os seus consórcios e que precisam, de alguma forma, fazer dinheiro com eles, porque eles não vão ter o bem. É isso mesmo, né? Vocês trabalham também com isso, ajudando quem queira vender esse consórcio contemplado. É isso aí, o Bruno. Essa semana, inclusive, fez um negocinho assim, né, Bruno? Exatamente. Conta aí pra nós. E assim, é muito curioso porque muitos clientes, enfim, que não conhecem de fato o consórcio contemplado, acham que eu tenho um consórcio, estou vendendo, eu quero vender pelo mesmo valor que eu paguei, enfim. Acho que é um mercado simples de se vender. Sim. Para Anglo eu não digo simples, porque realmente é um mercado complexo. Para Anglo é um pouco mais fácil, porque ela está há muito tempo no mercado. O Paulo conhece muita gente, a gente lida com consórcio o tempo todo. É um mercado que a gente chama que é um mercado muito dinâmico. Sim. Uma carta ela pode entrar em um dia e sair no mesmo dia, ou ela pode levar 1, 2 meses, enfim. Então o cliente, às vezes, ele tem um consórcio ali que ele não pode mais pagar, está nessa situação que você citou, e ele acha que ele consegue vender por conta própria. Sim. E muitas das vezes isso não acontece, enfim. Isso porque nós estamos falando de valores substanciais. Sim, também. E tudo isso tem uma questão de legalidade. Nós estamos falando aqui de Banco Central, uma série de coisas. Imagino que não seja algo muito simples. Eu tenho uma carta aqui, quer comprar minha carta de crédito? 1 milhão. E onde que ele vai procurar esse produto para comprar? Sim, de fato. E não é um valor baixo. A pessoa te depositar ali 200, 300, 400, 500 mil na conta de uma empresa, queira ou não, por um pedaço de papel, muitas das vezes, que é papel ou uma assinatura digital, sem ela nem saber o que está acontecendo. A pura realidade é essa. Aí existe esse preconceito, né? E assim, quando volta a falar consórcio contemplado é legal, algumas administradoras falam que é legal, que nem nós começamos aí a conversa. Por quê? Porque ela não quer que os colaboradores que ela tenha vejam esse mercado. Porque, queira ou não, ele já está meio caminho andado, ele já sabe o que é um consórcio. Sim. Então, se ele aprende a trabalhar com um consórcio contemplado, que hoje, inclusive, né, a partir desse ano, eu estou vendo algumas administradoras já começando a falar bem do consórcio contemplado, coisa que elas nunca fizeram, tá? Que elas veem isso como, entre aspas, um problema, que para mim não tem nada a ver. Acho que agora caíram a ficha, acho que entrou alguém lá que entendeu. Então, tem algumas administradoras que já estão utilizando isso como uma forma para vender para o cliente. E essas administradoras elas têm chegado como um bom mercado para elas. Um mercado para elas. Então muitas delas têm recomprado desses clientes que estão entrando em alguma dificuldade ou que já estão contemplados, enfim.
para que elas possam atuar nesse mercado também. Então, se é um negócio que é ilegal, que ela sempre pregou, por que que hoje ela está fazendo isso, né? Então, assim, o pessoal sempre bateu muito para não deixar o vendedor, depois que eu fui entender um pouquinho mais, sair daquele meio ali, né? Ou seja, vende nosso consórcio, pronto. Mas hoje as empresas estão vendo o quê? Peraí, se eu tenho um cliente que ele compraria uma cota, ele tem potencial, vou vender 5 cotas para ele, ele vai contemplar, vai pôr um dinheiro no bolso, vai comprar mais 5 comigo, vai pôr um dinheiro no bolso, ou seja, a cota se torna uma bola de neve e a pessoa entra no perfil de o investidor, né? Ou seja, através do consórcio você conseguir ter uma renda extra, né? Você sempre, entre aspas, sempre precisa pôr a mão, coisa fácil. Sim. E aí me ocorre também que nós vamos ter aí uma outra categoria, vamos chamar de categoria, que aí vocês vão me responder a respeito. Digamos que deve haver, imagino que deva haver, um número grande de pessoas que começam, pagam 2, 3, 4 parcelas do consórcio e depois simplesmente desistem, não pagam mais, porque até onde eu sei antigamente era assim, me corrijam e por favor se eu estiver errado, se você parar de pagar o consórcio não implica em nenhum tipo de restrição junto à Serasa, SCPC e tudo mais. Então você parou, mas você já deu uma quantia, digamos, você pagou 6, 7, 8, talvez um ano e você desistiu. Essa categoria entra nessa venda, nessa compra, nessa negociação de consórcios contemplados ou não? Depende muito do perfil. Desculpa, só para eu sei que ali naquele momento ele não está contemplado. Não, né? Mas... não, nós fazemos proposta em alguns casos, depende muito do perfil. A gente vai avaliar a administradora, o valor do crédito, o valor do plano, quanto que ele pagou, quanto que tem para pagar ainda. Em cima dessas informações, a gente faz uma proposta. Até porque legal mandar o extrato também, né? Isso. Em cima desse extrato, a gente consegue fazer uma avaliação. Não, até porque, só relembrando, a Agroconsórcios, apesar de ser especializada em consórcios contemplados, e no Litoral Norte, uso dizer que é a única, né? Sim, de fato. Ainda também tem a linha de consórcios convencionais, obviamente, que trabalham. Por isso eu fiz a pergunta de pessoas que às vezes tem aquele consórcio parado na casa dela lá, não sabe o que fazer, e de repente aí um caminho de negócio. Então entra em contato com a gente, vamos avaliar. Outro detalhe, as pessoas assim, quando ela vai fazer um consórcio, são muitas informações, né? Por isso que a gente está com essa série aí de vários, o Anglocast aí. Ela faz um consórcio e se eu parar de pagar, você é ressarcido. Só que assim, isso é contrato, tá ali. Ela não é ressarcida 100%. Tem multas, tem juros. Por quê? Quando você fez o consórcio, a administradora tem que tirar o ganho dela, o ganho do representante muitas das vezes, né? Ou seja, que está ali dentro dessa taxa de administração. Então, assim, é bem simples, não tem lógica eu ir lá fazer um consórcio, gastar ali 100 mil. Pô, paguei 100 mil no consórcio, vou esperar, vai vir os 100 mil. Não. Existe ali algumas taxas que ficam embutidas e você não vai receber aquele valor ali, porque uma parte ficou, e eu acho justo, ficou para a administradora, o trabalho que ela teve, os custos que ela teve para administrar aquele grupo, né? Então a pessoa entra ciente disso. Só que assim, não é informado, até porque poucas pessoas sabem desse tipo de informação. Aí a gente volta na questão do extrato. O próprio extrato vem ali discriminando valores pagos. Aí tem lá o fundo comum, taxa de administração, fundo de reservas tem, seguro. Então tá tudo ali discriminado. Todos os dias ali, se a pessoa quiser ver, ela vai estar vendo o que ela pagou de fundo comum, que é o valor que foi pago por ela, a taxa de administração, tudo ali. Só que assim, nem todos têm essa informação. Por isso, a necessidade de especialistas e profissionais na área, como é o caso de vocês da Anglo Consórcio, com certeza traz essa possibilidade. Então, se você tem dúvidas a respeito disso, a gente pode abrir espaço para quem queira ter dúvidas. Inclusive, a gente está falando da Anglocast como sendo justamente um podcast aqui da Anglo Consórcio, onde nós vamos discutir sobre vários assuntos, falando exatamente de todas essas dúvidas levantadas dia a dia pelos próprios profissionais que lidam com as pessoas que trazem essas dúvidas. E se o pessoal tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente por algum meio para levantar isso e a gente discutir aqui na mesa? Pode. Até o momento que está ouvindo o podcast aí, pode estar fazendo os comentários aí, tem os contatos nossos também, tem o site da Anglo. Então, se você jogar no Google hoje, Anglo Consórcio, você vai achar tudo. Ali tem o site, tem o número de telefone que vamos colocar aqui na barrinha também, caso precise. Tem tudo. Então, é bem prático o acesso. O nosso atendimento ainda é um atendimento, ainda não vai ser, né? A gente pretende até o final aí, é humanizado, tá? Ou seja, você não vai falar com robô, não vai falar com máquina, não vai falar com estrelinha. Então, você vai chegar a trazer a proposta, dizer, eu preciso disso, daquilo, a gente vai trabalhar tentando te atender. Esse é o formato, né? Clóvis, só complementando aqui com relação ao consórcio contemplado, é legal, eu não falei.
Inclusive, quando a gente fala da legalidade do consórcio contemplado, eu até separei aí um contrato de uma das administradoras, uma das mais fortes do país, a gente vai até pôr na tela aí, ele fala no próprio contrato a respeito da pessoa poder transferir, né, os bens e as obrigações para terceiros, estando contemplado o consórcio ou não. Né? Então, assim, 100% legal a negociação do consórcio contemplado, tá? 100% legal ter uma empresa intermediando, 100% seguro quando você tem uma empresa de confiança intermediando. Então, assim, é legal a negociação de consórcio contemplado. Não, e além de, com certeza, pela própria situação e a intenção da Anglo, obviamente não se colocaria em risco fazendo qualquer coisa que não estivesse dentro da legalidade, né? Tudo isso tem um caminho que foi trilhado e continua sendo para que a gente possa ter um resultado muito interessante. Mas, de qualquer forma, eu acho que é bem isso mesmo, a gente ter essa informação e essa transparência é muito importante, né? Essa questão de você levar para o cliente a confiança de que ele está fazendo um bom negócio e, acima de tudo, um negócio seguro, porque o consórcio contemplado é seguro, correto? Não, de fato. Por isso que é sempre importante você lidar com o consórcio contemplado, lida com uma empresa idônea, lida com a Anglo. Porque a Anglo, ela vai atrás do perfil do cliente, ela vai entender qual que é o perfil do cliente, porque foi como o Paulo disse, cada administradora, dentro das regras gerais que o Banco Central determina, cria suas próprias regras. Sim. Então a gente vai entender como aquele cliente declara sua renda, enfim, para poder indicar a administradora correta para aquele cliente. Que é como o Paulo falou anteriormente. Às vezes o cliente está todo redondinho, paga suas contas em dia e tudo mais, só que ele é autônomo. Isso. E algumas administradoras não aceitam a forma de declaração, seja de Decore, seja Prolabore. Então a gente tem que ir na administradora certa, para que realmente não vire uma frustração na hora desse cliente ser contemplado. Isso tanto no tradicional quanto no contemplado, né? Tradicional também. Às vezes o cliente começa, na hora de ser contemplado, o vendedor que vendeu para ele não passou para ele todas as regras da contemplação, da pós-contemplação, né? Sim. E ele acaba entrando nessa frustração. Por isso que é sempre importante se procurar uma empresa certificada, uma empresa que tenha consciência de mercado, como é o caso da Anglo, para que a gente possa sempre indicar o melhor negócio para o cliente. E ter referências, né? Graças a Deus, hoje somos referência no mercado nacional. É só jogar no Google ali, tem o pessoal, eu sempre bato nessa tecla. Então, assim, o nosso projeto é o quê? Que nem o Bruno falou aí. A gente pega o cliente, primeiramente, entende o que ele quer. Se a gente vê que dá para dar sequência ali, a gente faz, né, traça o perfil, vê como está o score, como está o nome dele, ó, dá para a gente seguir. Vamos tentar? Vamos. Aí a gente encaixa ele naquilo que a gente acha melhor. Por isso que a gente trabalha com praticamente todas as administradoras do Brasil. Então, a gente tem conhecimento em todas, né? Ou a grande maioria. Bancos, as administradoras, a gente sabe todos os processos, como se inicia, como se conduz, o que ele vai pedir lá na frente, o que vai ser feito. Então, assim, a gente tendo esse perfil, né, traçado em mãos, é só ir para frente. Aí vocês falam, aí uma curiosidade, né? Vocês já citaram algumas vezes sobre administradoras e tudo mais. A Anglo Consórcios é uma administradora de consórcios? Não. Não. Nós não temos vínculo nenhum com nenhuma administradora. Na realidade, nós somos uma empresa independente, né? Onde nós temos as cartas de crédito próprias de algumas administradoras de consórcio e revendemos essas cartas ou fazemos a intermediação. Às vezes a gente tem um cliente que ele não tem interesse na proposta de venda, mas ele não quer deixar de vender. Então, assim, pela confiança, ele fala, Paulo, Bruno, eu não vou vender para vocês, mas eu quero que vocês intermediem a negociação. Então, a gente pega o processo do começo ao fim e interliga no outro cliente. Seria mais ou menos igual uma imobiliária. Tem uma pessoa querendo comprar, uma querendo vender, e nós estamos aqui no meio, fazendo um papel mais ou menos de uma imobiliária, entendeu? Perfeito. A gente faz toda essa intermediação, em alguns casos. E, obviamente, vocês não têm vínculo de exclusividade com ninguém, Não. trabalham com todas as administradoras. Eu até pergunto por isso, né? Porque, normalmente, quando alguém já é contemplado, é porque ele já está numa administradora, correto? Isso. Foi contemplado através daquela administradora. E nessa negociação, há alguma forma, por exemplo, de mudar de administradora? Não. Se ele foi contemplado por uma administradora, vai ser por aquela administradora a sequência do negócio? É isso? Isso mesmo. Estou numa administradora X, um banco que eu tenho um consórcio, por exemplo. Fui contemplado por ali, eu posso trocar? Teoricamente não, porque tecnicamente não, na verdade. Você foi contemplado por ali, aquele grupo você emprestava mais. dinheiro para aquele grupo, você era investidor daquele grupo. Perfeito. A partir do momento que você vira tomador daquela administradora também. Mas... Claro que aqui na Anglo,
digamos que fui contemplado, mas não estava no perfil. Você pode vir até aqui, a gente, se for interessante, a gente faz uma proposta, a gente pode adquirir essa carta e te vender uma carta no perfil adequado. A gente tem essa possibilidade também. Apesar de ter muito vendedor aí na rua aí que fala para o cliente que ele pode trocar de administradora, que ele pode trocar de grupo. Não pode. Tem um caso de um colega meu, estava até falando com o Paulo recente, sim. que ele foi numa administradora que tinha até aqui na região, né? Não vamos citar o nome. E aí ele me mandou os áudios, e a vendedora falando para ele, não, porque você vai dar só o lance embutido e vai ser contemplado na primeira, e se alguém der um lance um pouquinho maior que o seu dentro do mesmo grupo, a gente vai tirar a pessoa do grupo, jogar para outro grupo, para que você seja... Ou seja, eu vou arrancar para colocar você. Por que ela não faz para ela, pro pai, para a mãe ali? Por que ela tá vendendo para os outros? Ela ficaria rica só na família. Né? Essas coisas, por isso que eu digo, né? A importância da idoneidade, né? Sim, de fato. E da forma de trabalhar, porque infelizmente a gente sabe que de um modo geral o ser humano já no contexto geral já é difícil. O brasileiro mais ainda nessa questão de educação financeira, Sim. sem muitas informações a respeito. Portanto, sempre depende de terceiros, né? E nessa de depender de terceiros, ele também, naquela ânsia de negociar rápido, também não avalia muito quem são os prestadores de serviço, né? Quem são esses negociadores Sim. e tudo mais. E com certeza a gente cai em cada cilada que não tem tamanho. Sim, né? Tem os prejuízos grandes, aí, prejuízos de milhões por falta de informação. Procurar na fonte errada. Às vezes tem cliente também que ele quer o famoso, né? Não, só ele quer ganhar. Um bom negócio quando favorece os dois. Sim. Né? Então tem cliente que quer só vantagem. Você apresenta um produto, você mostra a empresa, você se posiciona, fala, eu sou essa empresa, ele pega a referência e ele acha que o seu produto está caro. Vê as avaliações do Google. Vê as avaliações, vê tudo. Avaliações, vê tudo. E foi indicado, não, seu produto está caro, ele quer determinar o preço. Aqui nós não trabalhamos assim, a gente trabalha com a realidade. É isso aqui, acabou. Não tem, infelizmente não vamos fazer negócio. Só que essa pessoa vai procurar uma outra profissional ou um outro profissional. Aí é onde ela arruma problema. Nossa, seu preço está muito bom. Aí quando ele vai ver, ele entrou num consórcio, ele comprou uma carta contemplada que não existe, pegou um extrato falsificado, ou venderam o crédito um tradicional para ele, sem falar que era tradicional. Sem falar. Eu tive um conhecido que sempre me pediu algumas cartas de consórcio e sempre apresentei, e ele sempre tá caro, seu conto tá caro, tá muito caro, né? Não tá legal, eu preciso mais isso. Falei, não dá, o mercado é isso, não adianta, o mercado ele vai oscilar. Então, o que está tendo aqui é isso. E ele até sumiu durante um tempo, né? Aí, a última vez que eu falei com ele, na verdade, ele me chamou, bem triste, né? Poxa, Paulo, tive um probleminha aqui, esse mercado seu é muito... Aí ele quis dizer que o mercado é perigoso. E realmente Sim. Tem muito ladrão nesse mercado, tem muito nego perigoso. A verdade é essa. Mas, quer dizer, se eu sei que tem gente perigosa, sei que é um mercado perigoso, eu vou em quem eu confio, em quem eu tenho referência. Não, eu quis preço. O que ele fez? Pagou, acho que foi 20 mil reais ou 25 mil reais num consórcio, com uma promessa. Não, ó, tá aqui, é uma carta de 60, a entrada. Tava muito bom para ser verdade. Aí ele foi e comprou. Resumo, não existia. Então, né, isso que sirva para você de exemplo em todos os setores, em todos os segmentos, em todas as questões. Uma coisa é fato, caros amigos e caras amigas. Milagre não existe. Não existe. Então, se é um negócio que é muito convidativo, parece ser muito bom, desconfie. Desconfie. O melhor termômetro, o melhor parâmetro é a desconfiança. Porque não é possível que alguém vai te oferecer algo que custe 10 vezes, ou 6 vezes, 4 vezes mais, e que seja só um mau caratismo. Não. Se alguém está te oferecendo uma coisa muito boa, muito fácil de conseguir, com certeza tem problema, né? E, logicamente, que por isso que eu falo, né? Aí a questão da confiança, da confiabilidade, de pesquisar, de entender o porquê que a Anglo tem esse ranqueamento em termos de qualificação dentro dos órgãos competentes, inclusive do próprio Google, como vocês citam sempre, né? Então, a importância de fazer uma pesquisa mais séria. Não estamos falando de pouco dinheiro, né? Hoje em dia nada é pouco dinheiro. Não né? é. E assim, é sempre importante. Você, cliente, tem dúvidas? Faça perguntas. Veja se aquele vendedor que está te apresentando aquelas propostas, se ele entende de fato do produto. Quer falar com a Anglo? Nossos telefones estão aí, venha falar com a gente. Quer falar com outro vendedor que você já vinha negociando? Fala com ele, mas faça perguntas. Sim. Entenda um pouquinho sobre o produto e faça perguntas pertinentes. Para você ver se de fato a pessoa que está te vendendo está vendendo algo que ela conhece.
Porque o que a gente mais tem são vendedores que não eu vou conhecem o além, né, produto. Bruno? A questão de sempre buscar uma segunda e terceira opiniões. Sim, Né? sim. Não caia no conto do vigário logo na primeira, achando que você está fazendo um grande... Porque assim, a gente fica com aquela sensação, me dei bem. Que beleza, Sim. só com isso daqui. Cara, se preocupe com isso. Nós estamos falando de um mercado muito parrudo para a gente simplesmente... Não é perder 30, 40 reais, que em alguns casos faz muita diferença. Mas estamos falando de 30, 40 mil, 1 milhão Sim. e tudo mais, né? Lembrei aqui, eu tenho um colega meu também em São José que caiu num golpe assim, a mesma história, mesma situação, muito parecida. E a pessoa ofereceu, opa, vou lá, entrou, foram 25 mil. Depois, quando vai atrás, as empresas já fecharam as portas, já levantou ali, porque ele pega 25 seu, 10 do outro, 30 do outro, 100 do outro, levanta 1 milhão. É isso, né? Fecha as portas e tchau. O grande drama dessa história toda é que o aplicador de golpe, né, o golpista, ele vai por um caminho muito sutil. E ele tem uma referência que é essa, é a ambição de cada um. E quando nós estamos falando de cifras tão altas assim, as pessoas desconfiam menos. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, assim, a grosso modo, sabe aqueles golpes que aplicam por telefone, que, olha, eu estou com sua filha aqui, ela está sequestrada e blá, 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 blá. Para mim não ia colar nunca, porque eu não tenho dinheiro para passar por cá. Então, e você não tem filha também, né? Então, meu amigo, você então tem tá filho, bom. né? Não, já aconteceu de me ligarem um trote desse e assim, não, olha, eu tô aqui com a sua filha, uma menina chorando pra caramba e tal. Eu falei, nossa, Luísa, mas é você mesmo? Sim, pai, sou eu. Mas onde você tá? Eu tô no carro. Mas Luísa, é você mesmo? Sim, falei, me desculpe, mas eu não tenho nenhuma filha chamada Luísa. Tchau, pai. Eu vi esse dia que o rapaz falou, tá bom, filha, papai te ama. Desligou. Então são coisas assim que, claro, isso tudo vai de acordo com o que você já tomou de pancada também. Sim, e aí você cria uma casca mais, né, uma carapaça que te segura. Agora, via de regra, quem cai no golpe, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica somente não, mas quem cai nos golpes nesse sentido, na minha opinião, exclusivamente minha, é quem também está querendo levar vantagem. Vantagens. E sempre mais vantagens. O que você faz não presta. Isso. Né? Não serve. Tá bom. Não vou fazer com a Anglo porque lá tá mais barato. Vou comprar direto. O camarada não sabe nem como funciona para transferir uma carta, ele não sabe nem para onde ligar. Aí cai no assunto, não sabe nem o que é um extrato, ele não sabe nem o que ele está comprando. Assim, os casos de sucesso de pessoas que não sabem comprar que nunca compraram um consórcio contemplado e conseguiram comprar um consórcio contemplado e transferir é mínimo, é muito, muito pequeno. Fora que a gente volta para essa questão do perfil. Às vezes ele até consegue transferir, mas na hora sim. de utilizar a carta não era para ele. Não vai conseguir. Não tá dentro do perfil ele. dele. Então, são muitas informações. Tem carta que dá para você comprar um imóvel rural, tem carta que não dá. Então, o vendedor, às vezes, te vende uma carta contemplada dizendo que você pode comprar um imóvel rural, você não pode. Então, assim, são muitas e muitas regras. Então, assim, é muito trabalhoso. Tem administradora que você só pode comprar o terreno ou comprar a casa, você não pode comprar e construir. Sim. Então, tudo isso é importante que a gente entenda. Tem umas que dá para no começo. juntar 2 cartas, pegar 1, 2, 3, só que tem uma quantidade. Então, assim, são muitas informações. A gente tem que ter um conhecimento muito, muito grande nesse sentido, Cláudio. Perceberam por que existe o Anglocast? Para isso, para você esclarecer todas as dúvidas, as que já existem, as que virão, as que estão por surgir, aquelas que são levantadas no dia a dia da equipe da Anglo Consórcios, para trazer para a nossa mesa de discussões aqui da Anglocast e esclarecer para você. Agora, melhor do que tudo isso é fazer contato com essa galera e procurar saber. E a pergunta que não quer calar a ambos: consórcio contemplado, é legal? É legal. Totalmente legal. É legal. 100% legalizado. Isso aí é pessoa que... Assim... Por que nós, dentro de todos esses assuntos que nós falamos aí, você viu que, né, pegamos ilustrações, casos ocorridos, né, de pequenos detalhes, o que deixa muitas das vezes o consórcio contemplado com esse preconceito aí, ele fica de lado, é perigoso, é ilegal, devido a tudo isso aí. Então, são clientes que querem ter vantagem, são administradoras que não querem que os seus vendedores saiam ali debaixo dela. São vários fatores, mas é legal, está dentro da lei, o Banco Central permite, a própria administradora, se você tem um consórcio, pegar aí e dar uma olhada aí, você vai ver que é permitido transferir, tá? Então, assim, fica tranquilo, se você negociar um consórcio contemplado, é legal. Agora, você tem que ver a regra da administradora, tá? Tem regra, para que você vai usar, quando você vai usar, como você vai usar. Isso aí você tem que estar atento, mas o consórcio contemplado é legal.
E é legal desde que você vá atrás de uma empresa que intermedie legal. Boa. É legal desde que você encontre uma Legal, empresa legal. Eu até digo o seguinte, consórcio contemplado é legal, juridicamente falando, e é muito legal porque pode te ajudar também no dia a dia e até fazer um dinheiro que você poderia perder. Mas, como eles disseram, se você estiver dentro de uma empresa correta. É isso? Perfeito, Clóvis. Perfeito, Ótimo. então, caríssimos amigos, Paulo, Bruno, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo aqui na Obrigado a AngloCast. você, Clóvis. Estamos aqui encerrando mais um, porque tempo a gente não tem, porque assunto não falta, vai ter muito. Tempo, às vezes, a gente dá uma segurada aqui, mas porque semanalmente estaremos novamente aqui, às vezes com os dois, às vezes com um só, às vezes com convidados, mas sempre com informações importantes para que você tenha o melhor negócio em consórcios, na Anglo Consórcios, através da AngloCast. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Obrigado. Só um detalhe, Clóvis. Opa. Nós vamos abrir a caixinha de ferramentas. Você vai ter informações aqui na AngloCast que você nunca viu no mercado. Você vai jogar em qualquer lugar que você nunca teve. Nós vamos abrir a caixinha de ferramenta com força. Nos aguarde. Então é isso. Tamo junto, Clóvis. Um abraço. Valeu, Obrigado. um abraço, Brunão. a gente se vê. Até Valeu, um mais. abraço, gente.